Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aí a mais uma Nest Live de quinta-feira. Esperar o pessoal entrar aí. Enquanto isso, você pode aí dando uma olhada no cronograma do nosso Extensive. Hoje a gente vai falar aqui de um tema muito legal, né? Então, manda aí o link para o colega seu de plantão, para aquele seu amigo que tiver aí de bobeira. A gente já vai começar, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso querido sistema nervoso autônomo, tá? Ele faz parte aqui da Cardiac Station dentro do nosso Extensive. E eu sei que tem muito anestesista que não gosta de sistema nervoso autônomo. E é realmente um assunto que confunde bastante, né? Só que nós somos anestesistas e trabalhar com anestesiologia é trabalhar com o sistema nervoso autônomo. Nossas drogas, pessoal, elas interferem assim profundamente com a atividade do sistema nervoso autônomo. A gente lá desde o nosso R1, por exemplo, a gente é muito treinado para poder adquirir ali habilidades que vão permitir com que a gente use o sistema nervoso autônomo a nosso favor. E sem falar que a gente ainda aprende, né, a lidar com esse sistema nervoso autônomo em diversas condições. Choque, diabetes, transecção medular. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa própria ficha anestésica, é basicamente um registro ali da função do sistema nervoso autônomo ao longo da nossa cirurgia. Você já pensou nisso? Então, é bem claro para a gente que uma atuação bem sucedida de um anestesista ou mesmo de um fármaco, igual a gente estava falando nas últimas lives, ela vai ser totalmente dependente do quanto que a homeostase autonômica é mantida. Então, realmente não tem como a gente fazer cara feia para o sistema nervoso autônomo, né? A gente gosta dele, o problema é simplesmente a maneira com que ele aparece aí nas nossas provas e também como ele é descrito nos livros. E é por conta disso que a gente escolheu esse tema. Hoje aqui nós vamos começar uma série de lives onde a gente vai desmistificar algumas coisas sobre o sistema nervoso autônomo. E hoje eu vou falar com vocês sobre aspectos mais gerais do sistema nervoso autônomo. Então eu quero começar bem do início, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai entender então aqui esses aspectos gerais do sistema nervoso autônomo. Então, pessoal, vamos lá rapidamente relembrar uma coisa daquela divisão clássica que eu tenho certeza que você conhece ou então já ouviu falar alguma vez, aquela divisão entre sistema nervoso central e periférico. Você lembra dela? Olha essa divisão aqui na tela. O sistema nervoso central, pessoal, ele é formado basicamente pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o nosso sistema nervoso periférico, ele é formado basicamente, né, ele vai ser uma comunicação entre o meu sistema nervoso central e a minha periferia, ou então entre a periferia e o sistema nervoso central. E essa comunicação do sistema nervoso periférico é feita pelos nossos nervos. Tranquilo? Então, essa aqui é a divisão periférica do meu sistema nervoso. Essa divisão periférica, pessoal, ela pode atuar de algumas formas. Ela pode carregar informações sensoriais lá da periferia até o sistema nervoso central. Essa aqui vai ser a nossa divisão sensorial do sistema nervoso periférico, beleza? Então aqui nós temos impulsos aferentes, né? Impulsos que chegam ao sistema nervoso central. E de maneira contrária, as informações elas podem sair do sistema nervoso central, olha lá, e ir até a nossa periferia. Essa aqui é a nossa divisão motora do sistema nervoso periférico. Tranquilo? Aqui na divisão motora nós temos impulsos eferentes, aqueles impulsos que deixam o sistema nervoso central. Se esse estímulo que deixa o sistema nervoso central for, por exemplo, ali para a contração de um músculo, a gente está diante do componente somático do meu sistema nervoso periférico, tá? Então, sistema nervoso periférico, motor somático, indo ali para o meu músculo. Agora, se esse estímulo estiver indo para uma víscera, eu estou diante do meu componente visceral, tá? Então, esse aqui seria o nosso sistema nervoso periférico, motor visceral. Tranquilo? Então, passada essa introdução, a gente entendeu isso aqui. Beleza, isso aqui a gente já viu, a gente está acostumado com isso aí desde a faculdade. Mas cadê o sistema nervoso autônomo nessa divisão que eu mostrei para vocês? Pessoal, sistema nervoso autônomo, eu quero que vocês prestem um pouco atenção no nome, autônomo. Autônomo é aquilo que a gente não controla.
Você não controla, por exemplo, a sua frequência cardíaca, não controla a contração do seu intestino, não controla o tanto que seu brônquio dilata ou contrai. Tudo isso são coisas que acontecem independente da sua vontade. A gente consegue controlar, por exemplo, a atividade do sistema nervoso periférico motor somático. Só que a atividade do sistema nervoso periférico motor visceral, esse aqui a gente não consegue controlar. E é exatamente essa divisão aqui que corresponde ao que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, beleza? Então, o meu sistema nervoso autônomo nada mais é do que o meu sistema nervoso periférico motor visceral. Tranquilo, pessoal? Então respira fundo que nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Eu estou te mostrando aqui que esse sistema nervoso periférico motor visceral, então o meu sistema nervoso autônomo é basicamente composto então por nervos eferentes, né? Nervos eferentes que vão inervar as vísceras. Só que aí você precisa tomar um cuidado. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que o sistema nervoso autônomo não tem aferência. Tranquilo? Muito longe disso. Ele tem aferência e tem aferência demais. A gente vai ver isso quando a gente for falar dos reflexos do sistema nervoso autônomo, que são extremamente importantes para as provas. Então, por que eu não coloquei ele aqui, não coloquei essa divisão aferente do sistema nervoso autônomo nessa nossa divisão? É bem simples, pessoal. Não coloquei isso porque essa divisão aqui é puramente didática. E os componentes aferentes do sistema nervoso autônomo, eles não podem ser divididos tão distintamente igual a gente consegue dividir os nervos eferentes que a gente vai analisar hoje aqui nessa aula, tá bom? Então, os nervos sensoriais das vísceras, eles são anatomicamente indistinguíveis ali dos nervos sensoriais somáticos. Então, é por isso, por exemplo, que quando eu tenho um infarto, né, dói meu coração, eu tenho dor no meu braço esquerdo. Eu tenho dor na mandíbula, por exemplo. Isso acontece porque a minha aferência visceral lá do coração, ela se mistura com a aferência somática. Tranquilo? Então é por isso que a gente acaba não dividindo, mas a divisão motora visceral, a gente consegue fazer uma divisão muito interessante dela. E é isso que a gente vai ver. Então, entendida essa primeira parte, uma coisa que eu quero deixar já claro aqui com vocês e que é assunto que às vezes aparece nas provas, é que a gente tem que ter em mente que apesar dessa divisão, apesar de ser autônomo, ele não trabalha sozinho. Ele é autônomo em relação às nossas vontades, tranquilo? Mas sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central estão intimamente integrados. Isso é muito importante. Nem a atividade somática, nem a atividade autonômica, elas acontecem de maneira isolada. Então eu quero que vocês tenham claro aí na cabeça de vocês o seguinte: o sistema nervoso central ele atua modulando o sistema nervoso autônomo. E essa integração entre esses dois sistemas, central e autonômico, ela pode acontecer, pessoal, em todos os níveis do nosso eixo cérebro-espinhal. Então, córtex, medula, sistema límbico, hipotálamo, tudo isso pode influenciar de alguma maneira a atividade do sistema nervoso autônomo. Sendo que o córtex cerebral, a gente diz que ele é o nível mais alto de integração entre sistema nervoso central e sistema nervoso autonômico. Não sei se vocês já viram aquela pessoa que, por exemplo, desmaia quando vê sangue. Essa pessoa que desmaia quando vê sangue é um bom exemplo desse nível aí superior de integração entre sistema nervoso central e sistema nervoso autonômico. A gente tem um estímulo visual, né? A pessoa vê o sangue ali, esse estímulo ele é interpretado e a partir daí deflagra uma resposta autonômica. Então isso é um bom exemplo dessa integração. E como a gente está pensando aqui, focando em prova, para a gente não perder o costume, eu trouxe aqui já uma questão para a gente poder aquecer os nossos motores nessa discussão hoje. Então vamos ver aqui. Qual é o principal local de organização do sistema nervoso autônomo? Essa aqui é uma questãozinha bem decoreba, mas que vez ou outra aparece aí nas provas. E é por isso mesmo que eu trouxe ela para a gente poder discutir aqui. Todas essas afirmativas, pessoal, medula, tronco cerebral, hipotálamo, córtex, todas elas são locais do sistema nervoso central que representam sim locais de integração entre sistema nervoso autônomo e central.
Mas a questão está perguntando para a gente qual que é o principal, tá? O principal local de organização do sistema nervoso autônomo. E aqui a gente não pode titubear para responder. O principal local de organização é o nosso hipotálamo. É lá no hipotálamo que nós temos os principais núcleos que controlam o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Lá nós temos regulação de temperatura, de sede, controle de hipófise, nós temos controle do sono, de reflexos sexuais, tudo isso está localizado ali na região do hipotálamo. Tranquilo? Amarrado isso aqui? Não vamos errar esse tipo de questão decoreba aí, viu? Lembrar de sistema nervoso autônomo, lembrar bem de hipotálamo, sabendo que o resto também modula. Então, pessoal, fechando essa primeira parte aqui, agora eu quero mostrar para vocês para que serve esse sistema. Eu já adiantei, né, um pouco disso aqui durante esse raciocínio, mas hoje a gente vai fazer um raciocínio que vai servir para todas as nossas aulas. Então eu quero que você preste muito atenção nesses exemplos que a gente vai dar aqui agora e principalmente nessa frase que eu trouxe aqui para vocês. É quase poético isso aqui. O sistema nervoso autônomo, ele organiza todo o suporte visceral para o comportamento somático. Pois bem, o que quer dizer isso, né? Essa frase é bonita, né? Olha, organiza todo o suporte visceral para o comportamento somático. Pessoal, isso aqui significa dizer que o sistema nervoso autônomo, ele organiza basicamente tudo aquilo que eu não controlo no meu corpo, de maneira a fornecer ali um suporte, tá? Um suporte para aquilo que eu controlo. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai lá comer um hambúrguer, vai deitar ali na praia depois, descansar, vai digerir aquele hambúrguer, tirar aquela soneca, vai precisar ali de fazer sua digestão. O que o seu sistema nervoso autônomo faz? Ele prepara o seu corpo para esse momento. Nesse momento aqui, de que eu preciso? Eu preciso de saliva saindo das minhas glândulas salivares, da minha parótida, eu preciso do meu intestino movimentando, meu estômago. Então, o sistema nervoso autônomo vai organizar as minhas vísceras, né, que é algo que eu não controlo, para fornecer um suporte para aquilo que eu controlo, para o meu comportamento somático, que é ali, por exemplo, comer e descansar. Só que nem tudo na vida são flores, não é mesmo? Imagina que você está lá tranquilo aqui na praia, comeu seu hambúrguer, está descansando, fazendo a digestão ali, e aí aparece uma ameaça muito grande. Coloquei aqui esse dragão, mas a gente não precisa nem ir tão longe. Imagina que você estava deitado na praia e chega ali um assaltante. Nessa hora, você já sabe o que vai acontecer. O seu corpo responde imediatamente. O seu sistema nervoso autônomo, agora ele vai falar para você, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que ele faz? Ele organiza suas vísceras e vai te preparar para você fazer duas coisas. Ou você vai lutar com esse ladrão, ou você vai correr. Então, agora você não precisa mais de saliva. Agora a boca fica seca, né? Agora você precisa de quê? Você precisa de glicose entrando no músculo para poder correr dessa ameaça. Você precisa de mais ar entrando no pulmão, precisa de oxigenar melhor seu sangue. É uma situação completamente distinta da primeira que eu te mostrei. Então é isso que o sistema nervoso autônomo faz. Ele ajusta determinados estados do nosso corpo em antecipação ao comportamento emocional, né? Ajusta as nossas respostas ali basicamente ao estresse. Então você pode ver que essas duas respostas essas duas situações são completamente distintas. A gente tem aqui uma situação de digerir e descansar, e uma situação aqui de lutar ou fugir. Pessoal, e essas respostas, elas são tão distintas, mas tão distintas que é elas que permitem que a gente divida o nosso sistema nervoso autônomo em duas partes funcionais, tá? Que é o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático e o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Esses dois sistemas, eles têm efeitos claramente opostos. Te mostrei nos exemplos. Só que esses efeitos são opostos, mas eles são muito complementares. A maioria dos órgãos do nosso corpo é inervada por fibras desses dois sistemas. A gente tem duas exceções que às vezes até aparecem em prova, então eu vou citá-las aqui para vocês, que são basicamente as nossas glândulas sudoríparas e o baço, beleza? Guarda isso, glândulas sudoríparas e baço. Essas duas estruturas, elas são inervadas apenas pela divisão do sistema nervoso autônomo
simpático, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Pessoal, e quando a gente fala da anatomia das vias aferentes do sistema nervoso autônomo, ela é basicamente idêntica no simpático e no parasimpático. O que muda entre esses dois em termos anatômicos propriamente ditos é a diferença nas vias eferentes. E é isso que nós vamos analisar aqui agora. Hoje eu vou comparar aqui com vocês as fibras do sistema nervoso motor, simpático e do parasimpático. E para começar, eu vou pegar aqui uma fibra eferente motora, tranquilo? Eu vou comparar com a motora por quê? Porque as provas fazem isso, tá? Nas alternativas, nos enunciados, às vezes tem essa comparação. Então eu quero que você preste muita atenção nesse esquema aqui, que ele vai te ajudar a responder muitas questões de sistema nervoso autônomo que vão aparecer para vocês, tá bom? Então vamos começar. O nosso sistema nervoso periférico motor somático, ele controla a nossa atividade voluntária, beleza? Então tá lá, motor somático, a nossa atividade voluntária. Esse sistema nervoso, ele é composto por um único neurônio. Esse único neurônio, pessoal, ele sai da medula, ele tem um axônio mielinizado, beleza? E ele vai terminar lá na nossa membrana pós-sináptica do músculo. Essa sinapse, a gente sabe, né, é uma sinapse muito bem localizada. Essa seta que eu coloquei aqui, para vocês saberem, está representando o nosso neurônio, tá? O corpo neuronal lá na medula e o nosso axônio aqui. E eu quero que você repare o seguinte, esse axônio aqui, tá vendo que ele tem esse brilho branco? Esse brilho branco aqui eu coloquei como sendo a representação da bainha de mielina desse neurônio. Então presta muita atenção nisso que vai te ajudar no raciocínio, tá? Isso aqui então é uma fibra mielinizada, aquela fibra do tipo A alfa, beleza? É uma fibra que conduz o estímulo muito rapidamente. Agora vamos ver como que funciona no sistema nervoso simpático. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte agora, eu quero que você acompanhe aqui na tela comigo e presta muito atenção na velocidade com que esses neurônios vão entrar aqui na tela. Muita atenção, porque isso aqui vai te ajudar a lembrar. Olha comigo aqui na tela. Olha só. Repara a velocidade. Beleza? Já vou explicar isso. Primeira coisa, você percebeu aqui que no sistema nervoso autônomo eu tenho dois neurônios até chegar lá no meu órgão? O primeiro neurônio, ele sai lá do nosso sistema nervoso central e ele transmite o impulso para esse segundo neurônio. Essa sinapse entre o primeiro e o segundo neurônio, ela acontece em uma região que a gente chama de gânglio, beleza? Então, eu chamo o primeiro neurônio que está antes do gânglio de neurônio pré-ganglionar. E depois do gânglio, eu tenho ali o meu neurônio pós-ganglionar. E uma coisa que é muito importante, que você vai poder ver aqui durante a nossa apresentação, é o seguinte, o neurônio pré-ganglionar, ele tem mielina. Olha lá, tá vendo que ele tem um brilho branco? Então isso aqui é um neurônio mielinizado, tá? A fibra pré-ganglionar tem mielina. Já o neurônio pós-ganglionar não tem mielina. E é por isso que o neurônio pré-ganglionar, ele conduz muito mais rápido do que o neurônio pós-ganglionar. Então presta atenção nessas representações que elas são importantes. Agora vamos ver como que funciona isso no sistema nervoso parasimpático. Mais uma vez, pessoal, eu quero que você veja a velocidade de condução nos neurônios que a gente vai colocar aqui na tela. Olha aqui comigo. Rápido. E agora, mais devagar. Beleza? Mais uma vez, nós temos dois neurônios. A gente tem um neurônio pré-ganglionar e um neurônio aqui pós-ganglionar, aqui mais perto de mim. E a gente consegue ver que o neurônio pré-ganglionar está lá com a nossa fibra, né, com a nossa bainha de mielina. O nosso neurônio, pessoal, aqui pós-ganglionar, ele não tem mielina, beleza? Ele é semelhante ali àquelas fibras do tipo C, e o neurônio pré-ganglionar, ele é semelhante às fibras do tipo B, tranquilo? Então o neurônio pré-ganglionar semelhante às fibras do tipo B e o pós-ganglionar semelhante às fibras do tipo C, fibras não mielínicas que conduzem mais devagar o estímulo. E uma coisa que é importante você perceber aqui é o seguinte, o sistema simpático ele vai ter o gânglio sempre mais perto do sistema nervoso central, olha lá, mais perto da medula.
Portanto, pessoal, isso aqui determina uma diferença anatômica importante. A fibra pré-ganglionar é curta no sistema nervoso simpático e a pós-ganglionar é uma fibra muito longa, enquanto no parasimpático a gente tem exatamente o contrário. Veja que o gânglio aqui, ó, ele está muito mais perto da minha víscera. Às vezes esse gânglio está até dentro da víscera. E isso aí vai determinar o quê? Vai fazer com que a minha fibra pré seja uma fibra longa e a minha fibra pós seja uma fibra mais curta. A única exceção, pessoal, que a gente tem para isso aqui é as fibras do sistema nervoso simpático que vão inervar a medula da nossa glândula adrenal. As fibras do sistema nervoso simpático que vão inervar a medula da adrenal, elas saem da nossa medula do sistema nervoso central, elas passam ali pelo gânglio, veja que ela não fez sinapse ali, e ela chega lá na medula da adrenal. A gente tem que entender a medula da nossa adrenal como se fosse ali o próprio gânglio, né? Ali a gente tem os neurônios, as células cromafins da medula, que vão representar aí o nosso neurônio pós-sináptico, tranquilo? Inclusive, eles têm a mesma origem embriológica, tá? As fibras pré do simpático vão fazer essa sinapse ali, porque eles têm uma origem embriológica bem parecida. Faz a sinapse com as células cromafins. E essas células cromafins são aquelas células que vão liberar ali noradrenalina e adrenalina. Mas, tirando essa exceção aqui, uma coisa que é muito interessante da gente já entender com essa representação é o quê? A partir dessa disposição, né, e do tamanho dessas fibras, a gente consegue entender uma coisa que é muito importante. A fibra pós-ganglionar do simpático, tá vendo como que ela é longa? Ela está muito longe ali do órgão. A ativação do sistema nervoso simpático, ele produz, pessoal, uma resposta que a gente chama de difusa. Para vocês terem uma ideia, só em termos de proporção, a gente tem uma proporção de 1 neurônio pré para cada 20 a 30 neurônios, fibras, né, pós-ganglionares do simpático. Então é uma resposta difusa. Já o sistema nervoso parasimpático, como o gânglio está aqui, ó, muito perto aqui da minha víscera, as fibras pós-ganglionares elas são mais curtas. Então, aqui no meu sistema nervoso parasimpático, a gente tem uma proporção menor. Aqui a proporção é de 1 neurônio pré para cada 1 a 3 neurônios pós-ganglionares. Então o parasimpático não vai me dar essa resposta difusa, ele me dá uma resposta mais localizada. Vamos entender isso aqui com um exemplo prático. Imagina que você tomou um susto, tá? Você estava dirigindo ali, indo para o trabalho e bateu o carro. Na hora você tem aquela descarga adrenérgica imensa, né? Você fica taquicárdico, fica taquipneico, a boca fica seca. Isso aí, pessoal, é uma ação difusa. A gente tem resposta em vários órgãos. Agora, se você tem, por exemplo, ali uma bradicardia, né, um estímulo vagal, imagina aquele paciente, por exemplo, que faz uma tração de um órgão ali durante a cirurgia, né, traciona uma víscera e aí o paciente tem uma bradicardia. O paciente ele tem a bradicardia, mas ele não começa, por exemplo, a salivar por conta disso, né? Então, o parasimpático ele tem essa ação bem mais ali localizada. A explicação está aqui na tela para vocês, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos ver como que o sistema nervoso autônomo e as suas subdivisões aqui, simpático, parasimpático, como que elas estão localizadas, onde que elas nascem. Vamos entender isso aqui e eu vou mudar agora minha posição aqui na tela para a gente poder avaliar isso. Tô aqui, pessoal. Então, olha só, tô pequenininho aqui na tela, mas tô aqui ainda. É o seguinte, eu fiquei aqui pequenininho por quê? Porque eu quero ter espaço aqui para poder mostrar para vocês isso aqui de uma maneira mais clara. Então, aqui, logo em cima da minha cabeça, com a ponta aqui, tá bom? Aqui está o meu sistema nervoso central e eu vou destacar aqui para vocês, vou deixar mais evidente aqui apenas a parte que vai importar aqui para a nossa discussão nesse momento. Então veja que lá em cima eu tenho lá a minha ponte, o meu bulbo, na sequência ali eu tenho minhas vértebras cervicais, os segmentos cervicais, os torácicos, os 5 lombares, os 5 sacrais. Eu não deixei aqui descritos coxígeos porque realmente eles não importam aqui nessa nossa discussão, eles quase nunca importam, né? Mas nessa aqui muito menos. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui de quais níveis centrais nascem as divisões do nosso sistema nervoso autônomo.
beleza? Vamos entender isso. A divisão simpática do meu sistema nervoso autônomo, eu quero que você guarde isso, ele tem uma localização que a gente chama de tóraco lombar. As fibras, então, elas emergem, olha aí na tela, de T1 até o nível ali de L3. Alguns autores colocam só L2, mas nas principais referências até L3. Então, o simpático nós vamos guardar sempre assim, ele é tóraco lombar, de T1 a L3. Já aqui, agora à direita da tela, o nosso parasimpático, ele tem uma localização que a gente chama de crânio sacral. Crânio caudal, eu prefiro falar crânio sacral. As fibras, elas nascem, olha lá em cima, no nosso tronco encefálico, tá? Especificamente ali na ponte, no bulbo. Essa é a parte cranial do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. E na porção sacral, as fibras, elas emergem aqui, ó, logo em cima da minha cabeça aqui, S2, S3 e S4. Então, o parasimpático, a gente sempre vai lembrar disso. Ele tem uma divisão crânio-sacral. As fibras saem lá do tronco cefálico e na divisão sacral de S2 até ali S4. Beleza. Pessoal, eu disse para vocês, né, que as fibras do sistema nervoso simpático, elas saem de T1 e vão até L3. E há pouco tempo eu disse também para vocês que elas saem da medula e elas fazem sinapse em um gânglio. Não foi isso que a gente viu? Pois é, e no simpático esse gânglio está mais próximo da medula, mais próximo ali do sistema nervoso central. Esses gânglios aqui que eu desenhei, eles formam quem? Eles formam a nossa famosa cadeia simpática paravertebral. Então, veja se você está me acompanhando aqui para isso não ficar confuso. A fibra pré-ganglionar do simpático, ela sai da medula de T1 a L3, passa pelo gânglio, lá da cadeia paravertebral, e depois ele vai ali para o órgão. Tranquilo? Tá me acompanhando aqui? Mas e aí fica a pergunta, como que essa fibra faz para sair do gânglio e chegar lá no órgão? Pessoal, é aí que a porca torce o rabo, né? Como as pessoas dizem por aí. Todo mundo acaba se confundindo nessa parte. Então vou te pedir agora máxima atenção, tá? Porque isso aqui, eu tenho certeza que esse tipo de explicação, eu duvido que você já tenha visto em algum outro lugar. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou fazer um corte aqui na medula, tá? Vou seccionar essa medula e aí nós vamos ver essa medula cortada na transversal de cima. Olha aqui comigo. Tá vendo aí? Então, tá aqui a nossa medula cortada. Olha só, de cada um dos lados, a gente tem ali a saída de uma raiz ventral e de uma raiz dorsal. E elas se juntam, né, e formam ali o nosso nervo periférico. Lá na raiz dorsal, vocês podem ver que a gente tem ali o nosso famoso gânglio sensitivo da raiz dorsal. Aquela bolinha ali onde a gente tem um aglomerado ali de corpos celulares. Então, primeiro eu quero mostrar aqui para vocês como funciona no sistema nervoso motor somático. Então vamos olhar aqui primeiro à direita da sua tela aqui, sistema nervoso motor somático. O nosso neurônio motor eferente, ele sai aqui do corno anterior, tá vendo? Corno anterior da nossa medula. E ele passa pela raiz ventral e vai lá fazer a sinapse lá no nosso músculo, por exemplo. Já a nossa aferência sensitiva, ela chega lá no corno posterior da medula, vindo lá pela raiz dorsal, tá vendo? E ali a gente tem aquele neurônio no meio dos dois, que a gente chama de interneurônio. Do outro lado, aqui do meu lado esquerdo, a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem o mesmo nervo, só que do lado de cá eu vou deixar representado as fibras do sistema nervoso simpático, tranquilo? Então, vou deixar aqui o motor para comparar e do lado de cá vão começar a entrar as animações da nossa fibra do sistema nervoso simpático. Eu quero que você já perceba aqui, eu vou deixar aqui na tela, a relação dos nossos nervos com a minha cadeia simpática que está aqui. Essa aqui é a minha cadeia simpática lombar. Eu quero que você perceba que ela está perto, mas ela não está ligada ao nervo periférico. E aí, as nossas fibras pré-ganglionares, lá do sistema nervoso simpático, elas vão nascer naquela região ali, ó, que é a nossa coluna intermédio lateral, a coluna cinzenta intermédio lateral. Guarda muito bem essa informação aqui, intermédio lateral, isso aparece muito em prova, a gente não pode errar, a gente vai ver uma questão, uma maldade dessa daqui a pouquinho. Olha lá, a parte então mais lateral da nossa medula é onde está saindo ali o meu neurônio pré, né? Esse neurônio pré do simpático, ele está saindo pela minha raiz ventral, tá vendo?
Ele está saindo ali pela minha raiz ventral, junto com as fibras motoras. Só que aí fica uma pergunta, como que essas fibras pré, elas fazem para chegar no gânglio? Pessoal, é muito simples, ela simplesmente vai lá e sai do nervo. Ela faz ali uma comunicação direta com o gânglio. Eu quero que você lembre que essa fibra pré-ganglionar é uma fibra mielinizada. Olha ela em branco aí desenhada para vocês. Essas fibras mielinizadas, elas se juntam e elas saem todas ali do nervo na mesma região, no mesmo lugar. E essas fibras elas saem dali para poder chegar no gânglio simpático. Como essas fibras têm mielina, elas são brancas. Então elas formam ali uma comunicação branca. Elas formam aquela estrutura que nós conhecemos, mas a gente nunca entende exatamente o que é, para que serve, que é o ramo comunicante branco. Nele, pessoal, vão passar então as fibras pré-ganglionares do simpático. Não precisa decorar isso, porque você já entendeu. Às vezes isso é cobrado em prova, mas você já conseguiu entender o que passa no ramo comunicante branco. Depois que essa fibra ela entra ali no meu gânglio, a gente tem 3 caminhos que essa fibra pode seguir. Vamos analisar esses 3 caminhos. O primeiro caminho, e mais óbvio de todos, é esse neurônio pré fazer sua sinapse ali com o neurônio naquele gânglio ali que ele acabou de entrar, nesse próprio gânglio, na mesma altura que ele entrou. Então isso é o mais lógico da gente pensar. Ele vai lá e faz a sinapse. Esse neurônio pós, que foi feita a sinapse com ele vai ter que sair desse gânglio. E lembre-se que ele não tem mielina, tá vendo? Ele não tem a nossa sombrinha branca. E aí ele vai voltar para o nervo espinhal e nesse caso aqui vai inervar quem? Vai inervar as glândulas sudoríparas, os músculos eletores de pelo e os vasos sanguíneos ali da pele e do músculo. Como ele não tem mielina, ele volta para o nervo, olha aí na nossa tela, pelo ramo comunicante, que é o ramo comunicante cinza. É cinza porque não tem mielina. O branco passa as fibras com mielina, o cinza passa as fibras sem mielina. Tá vendo como é que ficou fácil? E uma informação importante para vocês é o seguinte, você está vendo como que o nervo espinhal ali, apesar dele ser somático, ele está carregando também fibras do sistema nervoso autônomo? Pois é, isso aqui é uma informação que já foi cobrada. Aproximadamente 8% das fibras de um nervo somático são fibras do sistema nervoso simpático. Então, desde já vai guardando essa informação aí, porque ela vai aparecer em algum momento nas nossas provas. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro caminho que a fibra que pode acontecer de sinapse ali dentro do gânglio. O neurônio entra e no mesmo nível faz a sinapse. Tranquilo? Vamos seguir agora então para o próximo caminho, né? O segundo caminho que pode acontecer é o quê? A nossa fibra pré que chegou ali, ela pode entrar naquele mesmo nível no gânglio, só que aí ela não faz sinapse. Ela sobe, ou no caso aqui, tá vendo? Ela desceu. Ela desceu e foi fazer sinapse com o neurônio pós em gânglio de outro nível. E aí vai acontecer a mesma história que eu acabei de te contar aqui do neurônio pós saindo da fibra. Pois bem, e o terceiro caminho que esse neurônio pré pode fazer é passar direto pelo gânglio da cadeia simpática sem fazer sinapse com ninguém. E aí ele vai fazer sinapses aonde? Ele vai fazer sinapse com um neurônio pós em um gânglio que não pertence a essa cadeia simpática. Um gânglio que a gente chama de colateral. Esses gânglios aqui, ó, tô aqui do meu lado, esses gânglios que a gente chama de colaterais, eles são basicamente ali um aglomerado de corpos neuronais, tá? Corpos neuronais de neurônios pós-ganglionares. E a partir dali vai sair as nossas fibras pós. Só que como a gente está no sistema nervoso simpático, você sempre tem que entender que mesmo não estando na cadeia simpática, esse gânglio aqui, ele vai estar sempre mais perto da nossa medula, do sistema nervoso central, do que do órgão, beleza? Porque o que está próximo do órgão é o sistema nervoso parasimpático. A única exceção a tudo isso que eu estou mostrando aqui, né? Sempre tem exceção, você já sabe quem que é a nossa adrenal. As fibras pré-ganglionares passam diretamente para a medula da adrenal sem fazer sinapse, olha ali, sem fazer sinapse em nenhum lugar. Ela vai fazer sinapses lá com as células cromafins da medula da adrenal. Ficou claro isso, pessoal? Isso aqui é complexo, mas se você prestou atenção nessa explicação, eu tenho certeza que você vai ver que
as questões vão ficar muito fáceis. Você não vai errar mais esse raciocínio na hora das provas. E ficou tão fácil que agora nós vamos treinar. Eu vou resolver aqui 2 questões com vocês para a gente poder arrematar esse assunto. Vamos lá. Sobre a via nervosa autonômica eferente típica, é correto afirmar que, letra A, o interneurônio somático eferente encontra-se no gânglio espinhal. Isso aqui está errado, né, pessoal? Olha só, o nosso interneurônio somático ele está localizado na substância cinzenta lá da nossa medula espinhal. Lá no gânglio, quem que a gente tem? No gânglio da raiz dorsal, no gânglio espinhal, a gente tem o corpo celular do neurônio sensitivo aferente, tá? Letra A está muito errada. Letra B, vamos ver aqui. Os gânglios parasimpáticos localizam-se próximos aos órgãos-alvo. Isso aqui está correto, pessoal. Essa aqui é uma das grandes diferenças anatômicas entre o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, tá legal? No simpático, os neurônios, os gânglios, né, eles estão localizados lá na cadeia simpática ou então naqueles gânglios colaterais, mas sempre eles estão mais próximos do sistema nervoso central do que dos órgãos efetores. Já no sistema nervoso parasimpático, os gânglios eles vão estar sempre mais próximos ali dos órgãos, né, ou então às vezes até dentro dos órgãos. Então, letra B, resposta certa. Mas vamos seguir aqui e vamos ver a letra C também. Os gânglios simpáticos localizam-se nas raízes dorsais da medula espinhal. Isso aqui está errado, né? Os gânglios simpáticos, como a gente já falou, eles estão localizados na cadeia simpática paravertebral ou então naqueles gânglios colaterais. Letra C está muito errada. Letra D, os corpos celulares somáticos eferentes atravessam a raiz dorsal da medula espinhal. Isso aqui está errado, né? Também está errado. Os corpos celulares dos neurônios eferentes somáticos, olha lá onde que está. Ele está lá no corno anterior da nossa medula espinhal, né? No corno anterior da substância cinzenta ali. Desses corpos celulares é que partem os axônios dos neurônios eferentes. Os neurônios eferentes motores somáticos, né? Só que eles não saem pela raiz dorsal, eles saem pela raiz ventral da medula espinhal. Então, letra D também está errada. Vamos ver mais uma questão aqui para a gente finalizar. Vamos ler junto. Quanto à anatomia do sistema nervoso autônomo simpático, é verdadeiro afirmar que, letra A, as fibras pré-ganglionares são fibras motoras amielinizadas. Pessoal, essa aqui, a letra A, talvez seja mais fácil da gente descartar como opção, né? A gente mostrou para vocês aqui exaustivamente que as fibras pré-ganglionares são fibras do tipo B, são fibras mielinizadas, lá com aquele brilho branco que eu coloquei representado. Então, letra A não é nosso gabarito. Letra B, em média 8% das fibras de nervos somáticos são simpáticas. Essa informação aqui está correta, eu te falei isso na discussão, chamei a atenção e a gente destacou isso. As fibras pós-ganglionárias, lá que se originam no gânglio paravertebral, elas voltam para o nervo espinhal por aquele ramo comunicante cinzento. E essas fibras vão ser ali então distribuídas ali para a glândula sudorípara, músculo pilomotor, para os vasos sanguíneos da pele, do músculo, isso aí a gente viu. E portanto, né, por conta disso, a gente vai ter aí, geralmente essa proporção. Essas fibras, elas são sim ali transportadas dentro dos nervos somáticos, de modo que aproximadamente 8% das fibras desse nervo vão ser aí compostas por fibras do sistema nervoso simpático. É uma questão decoreba, né, mas já foi cobrado, então a gente trouxe aí para vocês poderem relembrar esse conceito pela questão. Vamos ver a letra C. As fibras pré-ganglionares têm origem na coluna intermédio medial da substância cinzenta. Eu acredito que muitos que fizeram essa prova tenham marcado essa alternativa aqui como correta. Lá no sistema essa alternativa é muito marcada como correta, ainda mais se você não tivesse certeza em relação à letra B. Mas isso aqui, pessoal, foi uma grande maldade do autor da questão. A primeira vez que eu fiz essa questão, né, lá no nosso sistema, eu também errei ela. E é difícil de encontrar o erro, porque olha só, ele escreve aqui intermédio medial. Isso aqui está errado. O correto é intermédio lateral. Então, às vezes no meio da correria ali da prova a gente acaba caindo nisso. Então, cuidado com essas pegadinhas. Letra C está errada. Letra D. O controle central é feito pelo hipotálamo, por meio dos núcleos da linha média e anterior.
Isso aqui está errado, pessoal. Isso já apareceu em prova, né, em outros formatos, às vezes isso realmente é cobrado, mas o que acontece? A gente falou que o hipotálamo ele é o principal sítio organizacional do sistema nervoso autônomo. Até aí, tudo bem. Essas funções do sistema nervoso autônomo, elas são controladas por núcleos, né? Núcleos neuronais que ficam ali na região do hipotálamo. Quem controla o simpático é o núcleo posterolateral do hipotálamo. Os núcleos da linha média e anterior, que está sendo trazida aqui na letra D, elas são núcleos que controlam o sistema nervoso parasimpático. Tranquilo? Então, letra D também está errado. Bom, pessoal, então finalizamos aqui essa primeira parte, né, o que a gente tinha para falar aqui hoje. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu acho que valeu a pena a nossa discussão. E para quem ficou aqui até agora, né, a gente entrou agora em novembro, vai ser o mês que a gente vai abrir as vagas aí para o nosso extensivo. Muita gente mandou mensagem para a gente lá no Instagram, porque não estava entendendo porque a gente não falava nada lá no grupo. Mas, pessoal, é o seguinte, o grupo a gente não quer que perturbe vocês. Então, agora, em novembro, a gente vai mandar algumas mensagens explicando como que vai ser o acesso, quantas vagas que a gente vai liberar, método de pagamento, tudo isso, vocês fiquem tranquilos, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Para quem me perguntou data, vai ser dia 27, 28, 29 e 30 desse mês. Então, isso para quem não é nosso usuário. Para quem é nosso usuário, vai ser a partir do dia 20 a liberação. Pode ficar tranquilo que a gente também vai avisar tudo isso nos grupos específicos. Não precisa ficar ansioso, a gente vai deixar tudo isso claro para vocês, tá? A gente deixa claro tantos assuntos complexos aqui, então pode ter certeza que a gente vai deixar tudo muito claro para vocês sobre as formas de entrada no nosso extensivo aí pensando em 2023. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar aqui hoje essa live e a gente vai encontrar na semana que vem, onde a gente vai discutir mais algum assunto aí quente para as próximas provas. Então, um abraço e até quinta-feira que vem.